Vamos embora então, sem muita enrolação, gente, falar logo sobre, né, o nosso Vasco da Gama, porque nas últimas horas dessa terça-feira se confirmou que Renato Portaluppi é o novo comandante do Vasco da Gama, né? Depois de uma negociação que foi aberta lá na segunda-feira passada, o Vasco da Gama conseguiu chegar nesta terça-feira a uma concretização do negócio, concluiu o negócio. E diante disso, Renato Gaúcho se torna o mais novo comandante do Vasco da Gama. Renato chega ao Vasco recebendo um valor parecido ao que recebia no Fluminense, tá? A expectativa aqui no Vasco, ele receba algo entre 1.700.000 a 1.800.000 reais, um valor bem alto, né? Inclusive até um pouco maior do que ele recebia no Tricolor das Laranjeiras. No Fluminense, o salário de Renato Gaúcho era de 1.500.000 reais, um salário alto, inclusive, né? Padrão de primeiro técnico do futebol nacional, salário aí a nível de Felipe Luiz, a nível de Dorival Júnior. O Vasco investindo em um treinador e desde o primeiro momento o Vasco da Gama tinha esse interesse em investir em um técnico, tá? Tem conversas. Na segunda-feira eu fui entender a situação do Vasco relacionada à busca por esse novo técnico. E aí quando começou a surgir a possibilidade do Arthur Jorge, eu perguntei, poxa, mas o Vasco vai ter dinheiro para pagar o Arthur Jorge? E a resposta foi: a gente entende que é necessário investir alto em um técnico de primeira prateleira. E, inclusive, o que foi falado foi o seguinte: a gente pagava caro no Diniz. Você acha que a gente pagava barato? Não. O salário do Diniz era alto também. Então, se for como a gente pagava alto pelo Diniz, a gente não vai se recusar a pagar alto também por um técnico de primeira prateleira do futebol brasileiro e internacional. O objetivo do Vasco, desde o primeiro momento, era investir caro nesse cargo de treinador. Tentou o Gallardo, tentou Arthur Jorge e parou em Renato Portaluppi, que vai receber no Vasco, de fato, um salário bastante alto. Ele chega aí ao nosso Cruz Maltino com os auxiliares Alexandre Mendes e também Marcelo Salles, dois auxiliares que já trabalham com o Renato há algum tempinho, trabalharam com o Renato no Flamengo, no Grêmio, também agora no Fluminense. Chegam, é claro, com muita moral e expectativa de iniciar esse trabalho no Vasco da Gama. Renato Portaluppi, que vem ao Vasco assinando um contrato apenas até o final do ano, ou seja, é um contrato de pouco menos de 9 meses, pouco mais, perdão, de 9 meses de duração até o final de dezembro de 2026, até porque hoje, né, estamos no ano de 2026, o último ano, pelo menos até o momento do mandato do presidente Pedrinho, do atual mandato. Tudo sem dúvida nenhuma pode mudar, ele pode conseguir uma reeleição, mas até o momento o Pedrinho fica no Vasco apenas até o final de 2026. O contrato foi amarrado muito também nesse sentido, né? Até porque o Pedrinho já na próxima temporada pode não estar por aqui. E pensando também pelo lado esportivo, né? Vai que o Renato não consegue entregar para não ter nenhum tipo de problema. Inclusive o contrato ele foi colocado uma multa rescisória sem nenhum tipo de pagamento, né? Perdão, foi colocado no contrato uma rescisão sem multa. Ou seja, se a qualquer momento o Renato quiser rescindir com o Vasco, ele pode rescindir e não pagará nada. E se em qualquer momento o Vasco quiser demitir Renato, o Vasco poderá também demitir o Renato Gaúcho sem pagar absolutamente nada. Então foi um acordo cordial entre o presidente Pedrinho e o Renato Portaluppi. Um acordo, é claro, né, pensando aí na possibilidade de que dê ruim, que esse casamento não flua e ambas as partes consigam desvencilhar desse relacionamento aí sem danos, né? Mas eu tenho convicção, cara. É difícil falar sobre isso, mas eu tenho convicção de que o trabalho de Renato Gaúcho no Vasco da Gama será muito bom. Estamos falando de um técnico que hoje, desde 2015, é o profissional com mais vitórias no Campeonato Brasileiro, ficando à frente de nomes como Abel Ferreira, Cuca, Dorival Júnior, Rogério Ceni, Mano Menezes. Nenhum outro técnico desde 2015 no Brasileirão venceu mais do que Renato Portaluppi. E o Vasco hoje é uma equipe que precisa exatamente disso, de um profissional que na beirada de campo entregue ao elenco vitórias, pontos, entregue ao Vasco da Gama a possibilidade de almejar a conquista de uma Copa Sul-Americana, de uma Copa do Brasil, e precisa de pouco para olhar para o Renato e saber que ele é um técnico muito copeiro, né? Então, é um técnico copeiro, acostumado a ganhar Copas, acostumado a pontuar, vai fazer com que o Vasco respire, possa vislumbrar a possibilidade de terminar depois de muitos anos um Campeonato Brasileiro no top 10 do Brasileirão, algo que é importante para a instituição Vasco da Gama. Por que não vislumbrar a possibilidade de uma pré-Libertadores? Pelos últimos trabalhos, o Renato normalmente entrega isso
as suas equipes, e a gente, como torcedor, é claro, tirando um pouco desse lado jornalista, espera que o Renato possa entregar também essa situação. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.